A sociedade é composta por diferenças e a rua é o lugar onde todas elas se encontram. Por aqui passam e são construídas identidades diferentes todos os dias. Começa agora mais uma edição do programa Irrestrito. A ideia aqui é desconstruir e desmistificar preconceitos, quebrar tabus, abordar os mais diversos temas de forma irrestrita. Antes de tudo, não queremos estigmatizar a população LGBT, relacionando a elas as infecções sexualmente transmissíveis. Estamos aqui para quebrar preconceitos e promover a diversidade. Por isso, nessa edição do Irrestrito, vamos trazer 2 mini-documentários. Um que trata sobre a população LGBT e seus preconceitos enfrentados diariamente e o outro sobre a desinformação sobre as ISTs. A Marta Souza é doutora em ciência e professora da Universidade Franciscana. Tem experiência na área da enfermagem da saúde coletiva, tratando de temas como as ISTs e a população LGBT. Marta, por que em meio a tanta informação ainda essa ligação de LGBTs com as ISTs? Infelizmente, no início da epidemia da AIDS, foi muito notificada a questão de homossexuais com a doença AIDS. E isso ficou impregnado, tanto que é um preconceito que perpetua-se até os dias atuais. Mas é importante a gente entender que o vírus é o vírus da imunodeficiência humana. E humanos somos todos nós, héteros, homo, bi, trans. Então não tem a ver com a sexualidade, mas sim com o teu comportamento. Se tu tiver alguma situação de risco que possa adquirir não só o vírus HIV, mas qualquer outro IST, sim, esse é o risco. Mas ainda há uma vinculação, porque principalmente a AIDS, ela continua como se fosse a doença do outro e jamais atua. Então é importante a gente rever os preconceitos, né? Rever principalmente as questões das epidemias. A gente pode buscar da AIDS para classificar todas as outras, mas, por exemplo, aqui em Santa Maria a gente tem um alto índice não só de AIDS, mas de sífilis, inclusive sífilis congênita. E não é por falta de informação, as pessoas sabem que o vírus da imunodeficiência humana, mas fica mais fácil colocar o problema no outro, porque daí eu não preciso me prevenir. Então a gente não precisa mudar só o discurso, tem que mudar a nossa prática também. O nosso primeiro documentário traz relatos de 3 LGBTs sobre os preconceitos enfrentados no dia a dia. Segundo o Grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. Só no ano passado, 445 pessoas foram vítimas de LGBTfobia. Relatos de preconceito e opressão é o que você confere na produção Vidas LGBTs. Essa aí mesmo. Tenho certeza que só é lésbica porque não conheceu homem de verdade. Pode até ser gay, mas não precisa agir e se vestir como uma mulher. Agora me explica aí, quem é o homem e quem é a mulher da relação? Essas travestis aí jamais serão igual a mim, uma mulher de verdade. Não, eu não tenho nada contra gays. Eu até tenho amigos que são. Você já imaginou ouvir essas frases todos os dias? Ou ser agredido pelo simples fato de existir? Receber insultos por andar de mãos dadas com quem você ama? A população LGBT não só imagina, como sente isso todos os dias. Na verdade, eu sofri somente uma vez a violência na rua, assim, que na verdade foi uma violência verbal, não foi agressão física. Eu estava saindo do estabelecimento de alimentação aqui de Santa Maria e eu estava abraçada numa menina, a minha namorada, e a gente estava atravessando a rua. Era umas 8 e pouco da noite. Mas eu creio que a mais marcante realmente foi na boate, porque eu sofria um preconceito não por ter trejeito feminino ou dançar femininamente, mas que há uns anos atrás era comum o gay ter um estereotipo mais masculinizado. Eu sofro ataques homofóbicos desde sempre, assim, sabe? Ouvindo tanto piadas quanto ofensas desde a infância, dentro do ambiente familiar, do ambiente escolar e ambiente de trabalho também. Mas a vez mais marcante foi esse ano aqui em Santa Maria, quando eu estava passando pela rua com um colega meu e um moço que estava sentado, um grupo de moços que estavam sentados perto de onde a gente passou, se levantou e perguntou pra gente se a gente não ia se afirmar, assim, e dando indícios de que ia iniciar uma agressão por ali. A gente estava indo para a casa dela, que era ali perto, e quando a gente atravessou a rua, um cara, começou a xingar a gente de dentro do carro,
Tipo, ele estava dirigindo e começou a abrir, estava com a janela aberta e começou a nos xingar. Tipo, e daí eu xinguei ele de volta e ele me xingou de novo. E foi isso que aconteceu, sabe? Ele nos chamou de pronomes pejorativos e tudo mais, foi bem desagradável. E o que mais me incomodou nessa situação foi pela questão dele ofender quem eu sou. E não somente quem eu sou, mas uma comunidade inteira, né? Então eu fiquei bem mal por isso, e ainda mais porque eu fiquei pensando nas consequências que poderia ter tido por eu ter revidado, entende? Eu fiquei pensando, poxa, eu estava com a menina, eu, tipo, fui ofendida, aquilo me ofendeu e eu acabei revidando. Isso poderia ter tido um final bem pior, né? Ele poderia ter descido do carro, poderia ter nos agredido fisicamente e tudo mais. Só que no momento foi algo que eu não pensei, inclusive até por ser a primeira vez por eu ter sofrido, né? Isso. Então, acredito que poderia ter tido um final pior ainda do que isso. Então, eu criei um personagem, né, uma drag queen, e quando eu ia vestido drag queen, isso em 2006, na balada, normalmente eu sofria preconceito do próprio público homossexual, né? O preconceito vinha de dentro, então. E através desse personagem foi uma das formas que eu tive de combater esse preconceito, né? Dar a cara a tapa e realmente mostrar que não é porque eu sou homem e me visto de uma maneira feminina através do meu personagem que as pessoas não vão me aceitar. É ruim tu saber, por exemplo, que tu vive em uma sociedade que tu tem que acarretar algumas limitações para que isso não te prejudique futuramente, como ambientes de trabalho, ambientes escolares também, sabe? Ambientes de convívio social, que a gente não é muito bem aceito, onde sai por simplesmente a gente optar ser quem a gente é, assim, seguir a própria autenticidade. Na rua, o preconceito maior, a discriminação maior vem dos homens. Se tu para observar casais gays ou lésbicas andando na rua, a gente vê muito mais homens se incomodando com isso do que mulheres. Então, isso, claro, se a gente for ver os motivos disso, podem ser vários, né? Mas falando de estrutura social, por exemplo, né? Machismo e tudo mais, uma grande coisa. E eu acho que tem vários tipos de preconceito, né? Tem o preconceito, aquele que é demonstrado em público, e tem o preconceito que não é. Isso a gente sofre na escola, sofre na universidade, sofre no nosso meio social, que é o preconceito velado. Eu acho que ele é muito pior, porque o preconceito velado é aquele preconceito que ele não é exposto, de certa maneira, na sua frente, mas sim atrás de você, né? Ele é um preconceito que ele é cochichado, ele é fofocado, e isso vai crescendo, e quando você vê, tu não viu ele crescer, mas ele te faz mal. Porque as pessoas, elas comentam e elas vão inventando coisas ao teu respeito, à tua orientação sexual. E isso é um preconceito muito pior do que eu creio, do que aquele que é dito na tua cara, assim, eu não gosto de ti porque tu é homossexual. Então daí tu já diz pra pessoa, não, mas não é assim. Então vamos achar uma maneira de combater esse teu preconceito, porque eu sou ser humano, sou igual a qualquer outra pessoa, né? E não é pela minha sexualidade que tu deve me julgar. Então daí você já tem como argumentar e combater com essa pessoa quando esse preconceito é dito. Agora, quando ele é velado, você não tem nenhuma argumentação, e eu acho que isso é a pior coisa. Eu me descobri quando eu tinha 10 anos, né, que eu fui percebendo algumas coisas, e para mim foi um processo de descoberta natural, assim, foi acontecendo, eu fui descobrindo que meu interesse não era por meninas, e sim por meninos, foi de forma natural. Inicialmente, a reação da minha família foi complicada, né, porque até como eu já tinha dito, né, tanto para a sociedade, dentro de qualquer ambiente, é algo realmente bem complicado, mas no início foi bem difícil de aceitar, mas aí com o passar do tempo, eles começaram a se aceitar a situação, basicamente se conformar com isso. Não digo que aceitaram completamente, mas houve uma conformação. Desde a minha adolescência, lá nos 12, 13 anos, eu pensava, bom, eu não sei se eu gosto de meninas, mas se eu descobrir um dia que eu gosto, por mim tudo bem. Eu me descobri logo depois que eu entrei na faculdade, em 2012, que foi quando realmente, efetivamente, eu gostei de uma menina. O problema maior foi contar para a minha família.
Foi em novembro agora de 2016 que eu cheguei para os meus pais e me assumi. E foi bem complicado no primeiro mês, principalmente. Mas assim, a minha mãe hoje em dia está bem tranquila com relação a isso. O maior problema hoje em dia ainda é o meu pai. Eu com 7 anos, eu já sabia que eu era homossexual. Com 12, 13 anos foi que realmente, através das novelas, eu acho que o meio midiático ajuda tu a se descobrir, muitas vezes, né? Por meio de uma novela, eu olhando assim, o guri, um dos personagens, beijou, acho, ou ia beijar o outro homem, e eu falei, poxa, mas isso pra mim é estranho, porque eu me sinto meio no papel dele, então... Daí eu comecei a juntar as coisas, né? E vi, poxa, então eu sou homossexual. E com 15 anos eu cheguei pra minha mãe, né? Ela sentou no meu lado e eu falei, olha mãe, sou homossexual. Foi muito complicado de início, porque minha mãe não esperava. Eu sofro mais pela questão do gênero mesmo, pela minha expressão de gênero não seguir um padrão social, do que pela minha orientação sexual. Porque, como eu digo, a orientação sexual é uma coisa que tu consegue velar, é uma coisa que tu consegue esconder em determinados momentos quando tu quer esconder. E a expressão de gênero, não. Então, é a questão de eu ser lésbica e de eu não seguir um padrão social específico de expressão de gênero feminina é uma outra questão também que não digo que eu já sofri coisas diretas, mas a gente percebe olhares, as pessoas me confundem muito com um menino, geralmente, sabe? Às vezes eu tô saindo de um banheiro, tipo, feminino, e a pessoa tá entrando e ela se assusta achando que entrou no banheiro errado. Me montava em 2006, então em 2006 era muito diferente, né? O impacto que as drag queens tinham na cidade eram muito poucas, e aos poucos eu fui vendo que, sim, entre o meio LGBT tinha muita dificuldade de nós nos inserirmos, porque o meio LGBT tinha muito preconceito contra quem era afeminado ou quem se montava. Cada vez que eu me monto é dar a cara a tapa na sociedade e mostrar que eu estou ali, né? Marta, a que se deve esses números tão altos de LGBTfobia no Brasil? Hoje nós somos considerados um dos países mais intolerantes do mundo. Infelizmente, somos conhecidos no mundo inteiro pela nossa intolerância num país que se diz tão livre, né? Que não tem preconceitos nem com cor, nem com raça, nem com sexualidade. E sim, esses dados assustam, né? E são vários os motivos, muitos a gente poderia enumerar. Mas nós temos uma hipocrisia que permeia todos os espaços que a gente perpassa. Então, um dos trabalhos que nós fizemos é a questão da visibilidade, né? Não só as pessoas heterossexuais, mas todas as diversidades sexuais que tem. Ou seja, a pessoa não pede para nascer trans, não pede para nascer homo. Ela simplesmente nasce assim. Ou seja, não é uma doença e, portanto, não tem cura. Mas o nosso estado, em especial aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma população sabidamente machista, né? Que os homens são criados para ser hétero, para ser forte, e qualquer um que foge a esse padrão gera um transtorno familiar. Então nós temos uma dificuldade imensa, por exemplo, que as pessoas trans permaneçam nas escolas, frequentem faculdades, ou seja, essas pessoas ficam sem escolaridade, muitas vezes abandonadas pela família e acabam indo trabalhar na rua, e aí a gente passa e diz, olha que horror, todas na rua. Então é preciso que a sociedade entenda que nós jogamos elas lá e que é possível, e não só possível, mas devemos resgatar essas pessoas para uma cidadania justa e igualitária. Pessoas são discriminadas a todo instante, seja por sua cor, orientação sexual, religião ou expressão de gênero. A desinformação em torno das infecções sexualmente transmissíveis também gera preconceito. Isso é o que você confere na próxima produção. Nós paramos de educar as novas gerações em relação à AIDS. E o resultado disso qual foi? O Brasil hoje, ao contrário, na contramão dos países desenvolvidos, é aquele em que a prevalência da AIDS está subindo nas populações mais jovens, enquanto nos outros lugares está caindo. Hoje em dia não existe mais grupo de risco, existe uma vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no ano passado, durante toda a década de 90, 8.380 pessoas foram diagnosticadas com HIV no Brasil. Já em 2015, o número de casos ultrapassou 38.500. Mas o número de pessoas infectadas por outras doenças sexualmente transmissíveis por ano aqui no país ainda é maior do que do HIV, como mostra uma estimativa lançada pela Organização Mundial da Saúde.
Em uma época com acesso à informação e um aparente tratamento aberto sobre o assunto, por que o número de infectados ainda cresce? Ainda a questão comportamental é algo que a gente não consegue trabalhar e não consegue ainda, de certa forma, fazer com que as pessoas mudem o comportamento. Em que sentido? Não que tenham que ser todos iguais ou se fazerem da mesma forma ou se relacionarem da mesma maneira. Mas o comportamento de risco, aquele em que diz que eu tenho que ter uma responsabilidade com a minha saúde e com a saúde daquela pessoa em que eu me relaciono. Na década de 80 e 90, em função do surgimento do HIV, nós temos uma epidemia de AIDS e um número assustador de mortes associadas ao HIV. Em 96, 97, começa a terapia para o HIV, terapia de alta eficácia, na combinação de 2, 3 remédios para o tratamento do HIV. Depois de 5, 10 anos, ali por 2005, nós verificamos uma queda considerável da mortalidade. E as pessoas, nesse tempo todo, aderindo muito ao uso do preservativo, aos cuidados na prática de sexo e tudo. A partir de 2005, as publicações começam a desmistificar a questão do HIV. Começam a dizer assim, olha, ninguém mais morre de HIV, ninguém mais adoece de HIV. Hoje em dia as pessoas morrem de HIV porque elas acabam apresentando alguns tipos de câncer associado ao HIV e acabam desenvolvendo problemas relacionados à medicação, problemas cardíacos relacionados à medicação. Então as pessoas continuam morrendo muito de HIV. Só que a própria mídia, nós enquanto médicos e outros canais de comunicação levaram aos indivíduos a informação assim, olha, ninguém mais morre de HIV, tem tratamento. O diálogo aberto sobre sexualidade é um dos caminhos para a prevenção. Porém, a abordagem desse assunto ainda é tabu em muitos espaços. Na família se iniciaria talvez o primeiro contato sobre esses assuntos, né? Não só do que se transmite dos pais, dos avós, enfim, de todo o núcleo familiar, o conhecimento básico do que seria o cuidado do corpo meu e do outro, né? Esse seria o início. A gente sabe que há dificuldades nas famílias muitas vezes para tratar desse assunto, por inúmeras questões. E isso se reflete daí nos outros grupos, né? Que é o educacional, o trabalho, o mundo do trabalho, a própria sociedade. Se reflete aí, quando a gente não consegue em casa trabalhar essas questões, é óbvio que depois no ambiente educacional a gente vai ter dificuldade também de trabalhar essas questões. No meio educacional, tanto da educação básica até a graduação, né, é informação. Quanto mais esses ambientes conseguirem propiciar momentos e oportunidades de informação com qualidade, faz diferença. Faz diferença porque aí vão mexer depois, quando eu tiver aquele momento da escolha. Porque daí eu tendo a informação, eu tenho capacidade de discernir sobre a escolha que eu vou fazer, do cuidado ou do não cuidado. Os meios de comunicação social, eles conseguem passar uma informação, digamos assim, direta. De certa forma, eles conseguem dizer que é preciso cuidado, é preciso uso de preservativo, é preciso cuidado da sua saúde. Mas o problema é que existem grupos que não têm acesso. E existem grupos que não sabem fazer, talvez, a tradução dessa informação. Em 1999, foi lançada a primeira edição de um documento que consistiu na estruturação e traçado de ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Após quase 20 anos de divulgação, o Brasil se destaca no tratamento de DSTs, mas ainda apresenta pontos que necessitam de correção. Todo o conjunto de legislação com as políticas públicas no campo da HIV e AIDS e das infecções sexualmente transmissíveis, se for pensar num patamar mundial, o Brasil é um dos mais completos, porque oferece desde o diagnóstico, né, desde o aconselhamento para o diagnóstico. Mas o problema do Ministério da Saúde é que todo o foco de atenção é dado para o HIV. A gente acaba deixando outras infecções sexualmente transmissíveis em segundo plano. Então, o HPV, por exemplo, existe rastreamento nas mulheres, existe vacinação para HPV nas meninas, né? E só agora, um ano atrás, que a gente começou a dar atenção para os meninos receberem vacina para HPV. Ainda, um outro problema que eu considero muito importante é que os números demonstram que a população que vem sendo mais afetada por essas infecções sexualmente transmissíveis são homoafetivos, homens que praticam sexo com outros homens.
Nós não temos no Brasil nenhum plano de atenção para a população homoafetiva. A homoafetividade entre as mulheres, de mulheres que praticam sexo com outras mulheres, também não tem tido atenção dos órgãos competentes. Dessa maneira, essa população é a que está apresentando um número cada vez maior de casos de HIV aqui no Brasil. Faltaria hoje alinhar isso com a questão dos direitos humanos, né? E também com algumas políticas que deveriam ser, no desmembramento da legislação federal, no município funcionarem, né? Então a gente tem uma dificuldade hoje na questão ainda do preconceito e do estigma. Algumas questões ainda, quando for pensar no local, que é do município, ainda não funcionam. Então isso talvez faltaria. E junto com a questão dos direitos humanos, ainda a gente não tem, para as pessoas que têm o HIV, um centro não só da questão de aconselhamento, mas um centro de referência em direitos. Por mais que a gente tenha o acesso hoje pelas faculdades e também a própria Defensoria Pública, mas não há ninguém especializado para orientar essas pessoas do que se refere aos seus direitos e também do que ela pode para melhorar o seu atendimento de saúde. Marta, qual o papel da família em relação às pessoas que têm IST? Fundamental, né? Só que, tu vê, eu trabalho com a questão do HIV/AIDS desde a década de 80. Eu comecei a trabalhar com AIDS em 1986 e esse era um grande problema no início da epidemia. A pessoa que era infectada ou pela AIDS ou mesmo por uma outra IST, ela acabava não contando para o familiar ou para os seus amigos, colegas de trabalho, pelo medo do preconceito. Nós avançamos imensamente, tanto que o Brasil é modelo para o mundo inteiro na questão do tratamento. Principalmente o programa da AIDS, ele é um sucesso no mundo afora. E se tu me perguntar qual é o problema que permanece, eu vou te dizer o preconceito, né? As pessoas ainda escondem das suas próprias famílias que estão infectadas. E não é por falta de informação. A gente sabe que não passa pelo convívio social, pelo beijo, pelo abraço, pelo suor, pela lágrima, por usar o mesmo banheiro. Ou seja, a transmissão se dá por uma relação sexual desprotegida, pelo compartilhamento de seringa, pela transmissão vertical, que é mãe e bebê, mas a gente acaba evitando as pessoas com AIDS e não a forma de transmitir a doença. Então, o preconceito ele permeia todas as coisas nesse sentido, né? Não ligando a questão da IST com a homossexualidade ou transexualidade, mas ainda se vê, por exemplo, como se essas pessoas tivessem um risco aumentado. E não, quem tem um risco aumentado para uma IST é quem tem uma situação de risco. O que é uma situação de risco? De novo, a que lidera, né, as transmissões ainda é a relação sexual. Ou seja, é usar o preservativo, né, não só ter a orientação, mas fazer uso dela na sua vida prática. É importante saber que todas as unidades de saúde, não só de Santa Maria, mas de todo o Brasil, distribuem o material informativo, o preservativo, tanto feminino quanto masculino, o gel lubrificante, ou seja, além da informação, nós temos os insumos. Já era para nós estarmos muito mais adiantados na questão da transmissão. Mas, de novo, a gente tem tanto preconceito que eu falo do outro, mas eu não faço a prevenção. Então, é o nosso comportamento que precisa mudar. O Irrestrito fica por aqui com a mensagem de que precisamos romper com o preconceito, buscando por uma sociedade mais livre e justa.